Está começando a partir de agora o Câmara Entrevista aqui pelo canal 18.2 da TV aberta, da nossa TV Legislativa, e também é possível acompanhar este programa no YouTube TV Câmara Santa Maria, este que é um espaço em que tratamos dos mais variados temas que perpassam aqui pela Casa Legislativa, sem descuidar, claro, das questões que estão sendo pautadas em Santa Maria. E hoje nós recebemos a vereadora Marina Calegaro, ela que é a titular da Procuradoria Especial da Mulher. É um fórum colegiado criado ainda no ano de 2021, na legislatura passada, mas com uma importância que certamente, vereadora, ela perpassa as legislaturas. A senhora que capitaneou todo esse processo foi em um contexto bastante adverso. 2021 ainda estávamos em um ano pandêmico e agora, então, estamos nessa nova legislatura com a Procuradoria Especial da Mulher neste mês, que é o Agosto Lilás, e ainda mais importante. Muito obrigado, bem-vinda. Muito obrigada, Marcelo, pela oportunidade de estar aqui nesse canal aberto que é a TV Câmara, que faz um trabalho importantíssimo para a nossa cidade. E é uma satisfação estar aqui na condição agora, novamente, meu segundo mandato, assumindo novamente a Procuradoria Especial da Mulher, que é um órgão institucional aqui dessa casa, ressaltar. E é uma satisfação estar aqui falando contigo, falando da Procuradoria, da importância dela, do legado que ela tem, para a nossa cidade e principalmente para as nossas mulheres, nesse mês que é para nós enfrentarmos todo e qualquer tipo de violência que as nossas mulheres e meninas sofrem também, Vereadora, como estamos falando no mês de agosto, que é o Agosto Lilás, em que temos a Procuradoria Especial da Mulher aqui constituída, a senhora à frente deste colegiado, com demais integrantes também, mas de largada falar sobre a importância do Agosto Lilás. Tem uma vasta programação, tanto da Procuradoria Especial da Mulher, quanto também envolvendo outros órgãos de representação municipal. A importância, vereadora, de falarmos sobre o Agosto Lilás em um contexto que a gente tem um boom do feminicídio, de casos de violência contra a mulher. Então, a partir de agora, falando nesse primeiro momento sobre o Agosto Lilás, depois a gente vai dando sequência à nossa pauta. O Agosto Lilás, é um mês onde a gente faz uma reflexão também na violência que as mulheres sofrem. A gente precisa o fortalecimento da nossa política pública municipal e estadual e também a nível nacional, para que a gente possa enfrentar a violência, principalmente o crescente número que vem enfrentando o Rio Grande do Sul. É um alerta, Santa Maria, infelizmente, já tivemos um caso de feminicídio esse ano, que inclusive a Procuradoria também se colocou à disposição da DEAN, que é a Delegacia da Mulher, para estar auxiliando. E é um mês, todo dia a gente enfrenta a questão da violência contra a mulher. Mas essas datas, elas são muito simbólicas, Marcelo, porque elas fazem com que a gente consiga refletir mais e aprofundar essas temáticas, Então, a importância do Agosto Lilás. E dentro desse aspecto, nós estamos participando e a Procuradoria e também junto numa conferência livre para as mulheres, para que a gente possa levar essas pautas. Teve a conferência municipal, também aqui, que eu participei, na condição de procuradora, mas também que a gente possa levar a nível federal todas as demandas que a nossa cidade tem. Ela vai acontecer agora, nesse sábado, na parte da tarde, aqui na Câmara, no plenarinho, para que a gente possa discutir vários eixos. Há outros grupos envolvidos também, como o Fórum de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, a UBM, que é a União Brasileira de Mulheres, que trabalha também essa pauta. E a gente está com uma expectativa muito positiva que as nossas mulheres venham participar desse debate, para que a gente possa fazer essa escuta e, principalmente, direcionar eixos das necessidades que nós temos de enfrentar esses temas da política pública para as mulheres no combate à violência,
E também, dentro da nossa programação, a Procuradoria aqui da casa hoje é coparticipante junto com a Assembleia Legislativa do Estado, porque na Assembleia Legislativa do Estado, né, para quem nos assiste possa entender, existe uma Procuradoria também especial da mulher. E nós estamos como coparticipantes de uma exposição que está percorrendo o Rio Grande do Sul e vai estar em Santa Maria no dia 25, né, agora de agosto, alusivo ao Janeiro Lilás, e também vai ficar toda nessa semana, né, do dia 25, 26, 27, 28 e 29 aqui na casa, com a exposição Arrancadas de Nós, que são mulheres vítimas de feminicídio, né? Vítimas fatais, né? Infelizmente. E dentre essas mulheres que vão estar sendo expostas, né? O seu rosto está sendo exposto como um símbolo de conscientização, né? A Isadora Viana, que leva o nome da Procuradoria Especial aqui da Mulher, da Sala da Procuradoria, é uma das meninas retratadas nessa exposição. Então, a exposição é alusiva ao Janeiro Lilás e a gente vai estar trazendo ela com a ideia também de conscientizar, né, que nenhuma mulher seja morta por ser mulher, porque o feminicídio é o ápice da violência contra a mulher. Felizmente, essas mulheres tiveram esse fim, mas a gente não quer que nenhuma tenha. E elas hoje também são símbolo de luta para nós. Vereadora, nós tivemos este ano o seminário do Mês da Mulher, que foi em maio. Foram vários eixos temáticos ali colocados. Um foi justamente a violência contra a mulher. Eu me recordo que a senhora fez uma fala pontuando que a violência ela começa de forma muitas vezes sutil, na piada, daqui a pouco numa coerção mais velada, até chegar, de fato, à violência física e, por consequência, em muitos casos, à morte da mulher. A senhora é advogada, deve também ter esses relatos junto ao seu escritório. O que a senhora percebe da dificuldade que muitas mulheres têm de levar com que essa questão que está dentro de casa tenha conhecimento por parte dos órgãos competentes, seja a justiça, a polícia, enfim? Eu penso que nós vivemos ainda culturalmente, né? As mulheres, elas têm medo de fazer esse enfrentamento. Nós vivemos uma cultura que ainda é muito machista, muito misógina, que nós precisamos trabalhar isso. Até nós temos uma lei enquanto mandato, né? Que é um programa municipal de combate à violência contra meninas e mulheres dentro da escola. A gente precisa mudar essa cultura. E penso que nós vivemos num estado, né, que ainda é muito conservador e as mulheres têm medo de fazer esse enfrentamento. E também, Marcelo, aqui eu tenho que destacar a dependência econômica dessas mulheres, porque muitas mulheres ficam mais vulneráveis porque elas estão em casa. É o marido que sai trabalhar, é ele que é o provedor, né? Nós vivemos numa sociedade que ainda há muito essa situação e que elas têm medo de fazer a denúncia, medo de denunciar. E há pesquisas no sentido de quem não faz a denúncia, né? Não vai lá na delegacia, registra um boletim, pede medida protetiva. A maioria desses casos de feminicídio foram mulheres que não denunciaram. Então, o objetivo é que a gente estimule as mulheres, que elas não tenham medo de denunciar, que a lei da Maria da Penha, por mais que ainda seja muito questionada, eu vejo ainda questionamentos que a lei não é efetiva, mas ela é efetiva, ela é importante, ela é fundamental, a mulher precisa denunciar, ela tem que romper esse ciclo de violência. Mas, para isso, a gente precisa ainda falar muito, ter muitas campanhas de conscientização, muito espaço como esse que a TV Câmara está proporcionando hoje, para que a gente possa debater esses temas e dizer para as nossas mulheres que estão nos escutando, não tenham medo de fazer a denúncia, que elas têm uma rede de proteção e elas podem se apoiar nessa rede. Mas muito que falta é informação.
E a gente precisa levar informação para as nossas mulheres, que hoje Santa Maria tem uma casa de acolhimento para as mulheres que fazem a denúncia, que elas têm uma delegacia especializada que cuida só das questões de violência contra a mulher, que elas têm uma vara especializada que também cuida disso. Então, elas têm que saber essas informações para que elas não tenham medo, para que elas rompam com esse silêncio. Vereadora, chegam uns relatos também, a própria Procuradoria da Mulher, em algumas falas, a senhora também já reportou isso, no sentido em que nós temos, por vezes, até mesmo uma descrença na justiça pela morosidade, as medidas protetivas, por mais que elas sejam eficazes, ou elas chegam tardiamente, ou daqui a pouco, na iminência de algo mais grave acontecer. E também temos aqueles relatos de mulheres que chegam muitas vezes às delegacias e que colocam essas queixas, fazem a denúncia e daqui a pouco tem um entendimento de quem está fazendo ali o BO, o boletim de ocorrência, como uma questão menor. Não estou dizendo que seja o contexto de Santa Maria, mas essa é uma realidade estadual e nacional também. A delegada Elizabeth, é muito solícita, né, nesse sentido de que a gente possa sempre pontuar os problemas que existem, né? Hoje a gente lida com pessoas, né? Às vezes, quando a gente chega num órgão, a gente também sofre a violência institucional, que a gente diz, porque a gente não se sente acolhido por aquele órgão. Eu acho que é nesse contexto que tu traz esse questionamento, né? E a delegada, ela sempre até se reporta conosco, né, enquanto parlamentar, que leva essa pauta, enquanto procuradora da mulher, que sempre pontue isso para que a gente possa ter cada vez um tratamento mais humanizado. A gente precisa, sim, de um tratamento mais humanizado. Que, que as pessoas que estão ali atendendo não naturalizem aquele processo, que cada um tem uma dor, cada um tem, né, uma situação que vivenciou, que sentiu. E muitas vezes a gente não consegue se colocar no lugar daquela pessoa, mas a gente não pode naturalizar os processos e cada caso é um caso e todos merecem ser bem atendidos. Então, a gente também aqui, enquanto Procuradoria da Mulher, se coloca à disposição da sociedade no sentido de quando não se sentir esse acolhimento, aqui na nossa cidade, né, que tragam até a Procuradoria, porque a gente tem esse canal com a delegacia, né, com a titular da delegacia, para que a gente possa melhorar esse atendimento. Mas eu sei que é um esforço da delegada nesse sentido, né? E acredito que em várias outras regiões e comarcas que temos aí, deve haver esse entendimento. E na efetividade da lei, obviamente, né, a lei, o direito, a lei ela é recente, né? Ela está fazendo aniversário, ela vai fazer 18 anos agora. Ela é uma lei recente, a gente não pode dizer que não. E já sofreu várias alterações, mas sempre no sentido de ajudar e acolher as nossas mulheres. Então, a Lei Maria da Penha é a lei mais importante que nós temos no nosso país, de proteção à violência contra as mulheres, porque ela previne. A gente não quer que as mulheres sejam mortas pelo fato de ser mulher. Eu não quero que incidam feminicídio. E a Lei Maria da Penha é para evitar que isso ocorra. Então, a gente tem que acreditar muito nessa lei, falar muito nela, né? E é uma vitória para nós termos essa lei. Vereadora, enquanto procuradora da mulher, a senhora já usou os espaços de fala tanto na tribuna, na Casa Legislativa, sobre questões que a senhora sempre pontua. Machismo estrutural, violência política e de gênero. De que forma também, estando à frente da Procuradoria da Mulher, a senhora percebe isso tanto nas questões que permeiam a política, seja a política partidária, quanto também dentro da própria Procuradoria, de que forma chegam esses relatos? A violência, nós sofremos violência, né? Nós mulheres, por estarmos nesses espaços políticos, né? É muito difícil ainda ser mulher, estar na política. A maternidade também é um desafio, né? Eu que fui mãe junto de tudo isso. E os relatos e que a gente sofre, né? Nós sofremos, é que ainda nós mulheres somos colocadas como inferiores, né? Inferiores. Né? E por isso que tão poucas mulheres ocupam esses espaços políticos. E por muitas situações a gente sofre violência. Né?
Só que é difícil para o homem também enxergar isso. É muito difícil, né? E a violência que as mulheres sofrem, muitas vezes, ela é velada, né, como a gente diz. E as situações, elas vão aumentando no curso do tempo, eu vejo, né? Primeiro começa com a violência psicológica. O psicológico da mulher vai abalando, a violência moral. E essas situações que as mulheres relatam até chegar na violência física, né? Que também é um ciclo, né? Que vai aumentando da violência. As mulheres que trazem o relato aqui, né? Por isso que a gente tem que romper, né? Já nas primeiras ações. A gente tem que denunciar. As mulheres na política também, né? Precisam denunciar, porque a gente não pode se calar frente a essas situações. Então, eu vejo muito desta forma, Marcelo. Mas dizer para as mulheres que nós estamos aqui, que nós representamos elas, que nós queremos acolher elas enquanto procuradora da mulher, num órgão institucional, porque muitas vezes essa mulher que está nos ouvindo, ela tem medo de denunciar. Porque ela não tem informação, porque ela não sabe como agir. E no momento que a gente tem um espaço como esse, também é de orientação, de escuta, de acolhimento, para que a gente possa dar a mão para essa mulher e ela ter força e coragem. Porque muitas que vêm aqui sequer denunciaram. Teve as situações que eu atendi nesse ano aqui na Procuradoria, já as mulheres sequer ainda tinham denunciado. Algumas por medo, algumas por falta de informação. E esse órgão tem essa finalidade, que a gente possa dar força para elas e coragem para elas seguir, né? Vereadora, e a Procuradoria da Mulher, ela tem a escuta, o acolhimento e o principal, que eu acredito que a senhora possa grifar e também já passar esses canais para que as mulheres possam reportar e vir até aqui para relatar as situações, é o sigilo, né, que é extremamente importante, porque muitas vezes pode até ter um entendimento equivocado de chegar à Procuradoria da Mulher, ou porque está aqui na Câmara de Vereadores, que daqui a pouco vai se publicizar, não, bem pelo contrário, né? Não é se dado publicidade, né, nas situações. A mulher que vem aqui, ela tem um sigilo para que a gente possa acolher ela com mais segurança, né? A não ser se ela permita, né, em alguma situação que a gente relate o caso, né? Mas a gente mantém principalmente o sigilo, né? E os nossos contatos hoje, nós temos um contato de WhatsApp que eu vejo muito importante, né? Porque é um meio de comunicação que hoje a sociedade utiliza-se muito, né? O nosso canal, que é o 55996916747, mas também tem o canal geral aqui da Câmara, né? Que é o 32207200. E o e-mail que o pessoal utiliza-se muito também. Já recebemos denúncias, inclusive anônimas, né? Que é procuradoria-da-mulher@câmara-sm.rs.gov.br, né? E os nossos horários, o canal do WhatsApp, ele não tem um horário fixo, né? Ele está sempre ali à disposição, né? E na segunda e no horário da Câmara é de segunda a quinta-feira, das 8 ao meio-dia, das 13h30 até as 17h30, e nas sextas, das 7h30 a 1h30 da tarde. Que daí, aqui na Câmara, a sala está sempre aberta para que a gente possa fazer os acolhimentos. Vereadora, antes a senhora falou não só sobre a Procuradoria da Mulher, mas também a representação feminina junto à política, tanto política partidária quanto política mandatária, como a senhora está inserida nesses dois contextos. Legislatura passada, tínhamos 4 mulheres. Na atual legislatura, temos 3 de 21, então a gente tem aí, né, um sétimo da Casa de Mulheres. A senhora nota dentro do partido que, não digo especificamente do seu partido, de forma geral, dentro dos partidos, que por mais que tenha a cota feminina, ela, por vezes, claro, ela precisa ser preenchida, mas esses espaços ainda me parecem um tanto incipientes, tanto dentro dos partidos quanto nas casas legislativas. Não há dúvidas que existem problemas em todos os partidos.
né? Isso nós já trazíamos esse contexto na legislatura anterior. E eu já falava que nós tínhamos, infelizmente, gradativamente, nós estamos tendo uma diminuição. Se nós formos olhar na outra legislatura, né, que eu fui eleita, já tinha diminuído uma mulher, porque era 5 e foi para 4, e agora foi para 3. E isso nós temos que refletir também. É preocupante. E nós falávamos isso entre todas as vereadoras da legislatura anterior, que eram de diversos partidos. Agora somos todas de esquerda, mas na outra legislatura tinha de direita, de esquerda, de centro. Agora nós somos todas de esquerda. Porém, é preocupante. E nós precisamos refletir isso enquanto partido. Há um apoio no sentido, mas precisamos de mais apoio, precisamos de mais representatividade, porque quando as mulheres chegam aqui nessa casa, como que elas olham para 21 parlamentares, apenas 3 mulheres? E isso foi notícia na cidade, é um alerta para nós. Nós precisamos refletir, a Procuradoria também tem esse objetivo de trazer a representatividade, nós temos que ocupar esses espaços, nós temos que ocupá-los em todos os órgãos institucionais e de representatividade, secretarias de município, secretárias de Estado, né, ministras. A gente precisa direções, né, de estatais, porém, é necessário que a gente faça essa reflexão aqui na nossa cidade, e uma reflexão muito profunda dos partidos, de como que a gente olha para as mulheres, né? As outras mulheres também precisam estar conosco, porque nós hoje somos a maior parte do eleitorado. E por que mulher não vota em mulher? Mulher precisa votar em mulher, precisa se identificar, seja ela de esquerda, ou de direita, ou de centro, mas que ela busque outra mulher para votar. Então, eu vejo que eu tenho hoje a gente consegue perceber, né, dentro das nossas páginas, a maioria que hoje acaba acompanhando o nosso trabalho, a gente tem esse diagnóstico hoje, é mulheres, né? E acredito que talvez eu tenha tido mais votos de mulheres do que de homens, não, talvez, né? A gente não tem como mensurar isso. Mas que essas mulheres, elas busquem representantes mulheres, porque tendo mulheres, a gente vai conseguir trabalhar com mais equidade aqui dentro. E eu sonho, Marcelo, que um dia nós tenhamos paridade aqui dentro, né? Que sejamos 11 mulheres e 10 homens. Mas a gente ainda vai ter que trabalhar muito, debater muito, conversar muito. E os partidos precisam nos apoiar, né? Precisam nos apoiar. Às vezes não é só no sentido de ter uma cota ou de ter condição financeira, é de reconhecer a importância dessas mulheres na frente desses espaços. E, vereadora, a questão da representatividade feminina na política que a senhora fala, a senhora tem, não só enquanto parlamentar, procuradora da mulher, pautado a questão da necessidade de Santa Maria ter uma secretaria voltada às mulheres. Temos, aí a primeira vez, Santa Maria tem uma vice-prefeita, e a senhora pegou esse contexto para também pleitear a criação de uma secretaria segmentada para as mulheres, bem ao encontro da sua fala. Exatamente dentro desse sentido. Hoje nós temos, né, a primeira vice-prefeita da história da cidade, e tem que se reconhecer isso, né? Embora não é uma pessoa alinhada com o meu partido, mas a gente tem que reconhecer a importância disso, né? E dentro desta importância, eu como parlamentar me sinto também na obrigação de debater a importância da criação de uma secretaria nesse atual cenário, porque só assim nós vamos conseguir fortalecer e trabalhar transversalmente todas as pautas que envolvem as mulheres dentro do município. Porque se nós formos olhar para todas as pastas do município, todas envolvem a questão da mulher. Mas se nós tivermos uma secretaria específica, e já era um pedido meu na outra legislatura, eu já tinha feito um pedido, nós vamos fortalecer a pauta. Talvez nós tenhamos mais mulheres na política
na próxima legislatura, né? E quem sabe uma mulher prefeita também, né? Então, a gente sabe da importância de uma secretaria enquanto representatividade, mas enquanto, principalmente, fortalecimento da política pública no nosso município. Na política voltada à educação, na política voltada à saúde, assistência social, empreendedorismo feminino, que é uma bandeira que também nós estamos levantando aqui dentro da casa. E hoje a gente tem a oportunidade de colocar dentro do PPA a criação dessa secretaria enquanto mandato, mas é pensando enquanto mulher também, né? E todas as mulheres. E eu penso que seria um grande avanço. O governo do estado já também está reativando a Secretaria das Mulheres, né, que infelizmente foi extinta, mas que agora está nascendo de novo. E Santa Maria poderia demonstrar a importância desse tema e criar a Secretaria da Mulher, que eu vejo que vai ser um grande avanço em representatividade e principalmente no fortalecimento da política pública para as nossas mulheres na nossa cidade. Vereadora, a senhora tem algumas ações enquanto também procuradora da mulher em algumas questões bem sazonais de calendário do município mesmo. Bom, tem o carnaval, tem alguma festividade própria calourada, em que a Procuradoria também se faz presente para conscientizar tanto o público feminino, mas principalmente o público masculino, quanto questões de assédio. Essa é uma medida efetiva e que também a Procuradoria da Mulher faz. Sim, a gente já fez campanhas educativas, blitz, indo nas escolas, trabalhando. Nossa ideia nesse segundo semestre é ir nas escolas novamente. A gente já foi, né? Levando as leis que são importantes, os canais de denúncia, né? A exemplo da lei do não é não, né? Digo não ao assédio. A gente já trabalhou enquanto Procuradoria da Mulher no Carnaval, fortalecendo essa pauta, não só no Carnaval, né? Porque é uma pauta que a gente pode trabalhar em outros períodos do ano também, já trabalhamos. No mês de novembro, que é os 21 dias de ativismo também, de combate à violência contra as mulheres, no Agosto Lilás. Então, a gente sempre traz essas temáticas também no sentido de educação, né? Educativo, para que a gente possa fazer essas campanhas e conscientizar do combate à violência contra as mulheres e do canal que hoje existe aqui dentro da Câmara, né? Que é a Procuradoria Especial, que é um canal de acolhimento, que é um canal de escuta, que é um canal de fortalecimento da política pública também no nosso município e debate da pauta das mulheres, mas que também precisa ser divulgado e que a gente também muitas vezes fez já blitz educativas, campanhas no sentido de divulgar a Procuradoria, né? E esse canal que é tão importante para combater a violência contra as mulheres na nossa cidade. Vereadora, para a gente fechar, mas igualmente importante, a senhora tem também, além desse valer do espaço da Procuradoria da Mulher, a senhora mencionou a inclusão no PPA da possibilidade da criação de uma secretaria voltada às mulheres. Também a questão das emendas impositivas, que são aqueles recursos que os vereadores têm anualmente para aportar em diversas instituições, enfim, várias frentes de trabalho. A senhora também tem colocado da necessidade de se alocar recursos, né, que tenham como intuito, ou que tenham, não só como carro-chefe, mas que tenham dentro dos seus trabalhos, né, a alocação desses recursos para viabilidade de políticas públicas de proteção às mulheres. A senhora acredita que essa pauta também tem tido a adesão dos seus colegas? Nós, na outra legislatura, enquanto PPA, incluímos a criação do Centro de Referência para as Mulheres. Tenho muito orgulho de dizer que fiz isso na condição de parlamentar também. E ali eu, enquanto parlamentar, viabilizamos recursos para a criação desse centro e também porque colocamos no PPA, o governo do estado aportou os primeiros valores para a criação do centro. Acredito, né, que os parlamentares estão destinando valores. Eu não saberia te mensurar atualmente
quanto que já foi destinado. Eu, como parlamentar, sempre destino valores para o centro, ou para o centro de referência, ou para a casa de acolhimento que nós temos hoje para as mulheres, né? Que a gente falou aqui, muitas mulheres fazem a denúncia e para onde que elas vão ir. Hoje tem uma Santa Maria, já de longa data houve uma mudança de gestão, mas tem essa casa de acolhimento. Inclusive, eu destinei valores e está sendo feita uma reforma em toda a cozinha da casa, que nós vamos lá conhecer depois, né? Então, é importantíssimo que os nossos parlamentares também apoiem, também ajudem, para que a gente fortaleça o centro de referência, a casa de acolhimento, programas também como Saúde da Mulher, né? Hoje a gente tem também dentro do município a Saúde da Mulher. A gente precisa do apoio das nossas emendas impositivas. E eu vejo como as emendas impositivas, Marcelo, como uma das principais ferramentas de fortalecimento da política pública. Porque nós, como parlamentares, além de legislarmos, fiscalizarmos, hoje nós temos também a oportunidade de ajudar no fortalecimento da política pública a partir da escuta que a gente faz com as pessoas aqui. E a gente sabe que para ter uma política pública forte, a gente precisa de recursos. E nós estamos tendo essa oportunidade como parlamentares. É recente isso aqui no município de Santa Maria, né? Acho que estamos na 3ª legislatura que isso acontece, salvo engano. Eu já vim com essa oportunidade e penso que esse mecanismo, que essa oportunidade que é nos dada é muito importante. E espero, né, que eu não tenho os números aqui para te mensurar, mas numa outra oportunidade a gente pode trazer esse contexto também e que os parlamentares cada vez mais se estimulem para ajudar esses espaços que são de fortalecimento para as nossas mulheres. Perfeito. Vereadora Marina Calegaro, mais uma vez, vereadora, obrigado pelo tempo que a senhora dedica a nós aqui da TV Câmara, falando não só sobre as questões referentes ao Augusto Lilás, que dá esta visibilidade, dá este enfrentamento institucional enquanto procuradora da mulher, criada em 2021, este colegiado que já está indo para a sua 2ª legislatura, como a vereadora apontou, é um ganho institucional da casa para fazer essa rede de proteção de violência contra as mulheres aqui em Santa Maria. Mais uma vez, vereadora, obrigado pelo tempo da senhora que despendeu aqui a nós da TV Câmara. Lembrando que este episódio pode ser conferido na programação pelo canal 18.2 da TV Aberta, também no YouTube, TV Câmara, a tela da cidadania.